Perguntaram, e a micose de unha? Micose de unha, ela é muito mais chata de ser tratada, principalmente se você já fez tratamento com esses produtos químicos, inclusive já tomou via oral, etc. Por quê? Seu fungo já ficou resistente. Então, eu já aviso isso para ninguém falar, ai, mas tá demorando muito. Vai demorar. Micose de unha, 6 meses no mínimo, aplicando todo dia, tá certo? Tem gente que a micose é muito recente, então aí funciona um pouco antes, mas a grande maioria demoram realmente meses para tratar. Para micose de unha, vocês têm duas opções muito boas, que eu particularmente gosto muito, né? Eu gosto muito de óleo de melaleuca, tá certo? Este óleo, mas tem que ser o olhinho, vocês comprem o óleo mesmo, não é a essência de melaleuca, tá? Chama tea tree, que é chá, árvore do chá, né? Que se você fizer a tradução. A melaleuca é melaleuca alternifolia, tá certo? É a que vocês vão encontrar para comprar, o olhinho. Este óleo, se você aplicar direto, ele às vezes resseca a lateral todinha da sua unha. Então, o que eu falo pro pessoal é dar uma diluída, tá? Então, pega um outro óleo, pode ser óleo de amêndoas, por exemplo, e vocês coloquem, então, por exemplo, se vocês colocarem 10 ml de óleo de amêndoa, coloca os 20 de melaleuca, tá? Se for para micose de unha. Agita bem, porque aí você vai diluir esse óleo de melaleuca no óleo de amêndoas. Se não tiver óleo de amêndoa, pode ser azeite de cozinha, tá? Não tem problema. E aí você pinga na unha e de preferência limpa bem, principalmente se for na unha do pé, porque ela fica no meio aqui da cutícula, nas reentrâncias, vocês ficam com os fungos, tá? Então, o que você tem que fazer? Põe o pé na água, se quiser pôr o pé no chá, põe, tá certo? Depois, quando ainda tá molinho, você limpa bem por baixo da unha e nas laterais, tá certo? E aí você pinga o mais por dentro da unha que você conseguir por fora. E isso você tem que fazer nesse tratamento pelo menos, tá certo? Quando a tua unha, se ela for melhorando, você tem que tratar até a sua unha crescer inteirinha e mais um pouco, tá? Então, normalmente o que eu brinco é assim, você tem que ter duas unhas crescidas. Por quê? O fungo, como ele tem o esporo, ele tem uma forma de resistência, ele fica aqui no fundo, tá? Na sua unha, mas na parte interna aqui do seu dedo. Então, ele cria os esporos e fica por ali. Então, é uma forma de resistência. Se você cuidar da sua micose, ela estava até aqui, sarou, parou, eu paro de usar, o que vai acontecer? Você vai ter uma outra micose, tá? Ela vai aparecer de novo e essa micose que aparecer, ela vai aparecer mais resistente do que a primeira normalmente. Por quê? Porque esses fungos já se acostumaram, entre aspas, com o seu medicamento. Por isso que você deve fazer o quê? Você deve limpar, tá certo? Colocar o óleo de melaleuca, diluído de preferência, né? Não muito diluído, mas um pouco. E aí você vai usando todo dia. Lembrando que ele é oleoso, né? Então isso, por exemplo, quando a gente vai dormir, é meio ruinzinho. Então o que você faz? Você pode ou colocar uma gazezinha e pôr uma meia para não ter problema, tá? Ou põe só um dedão, né? Só no dedo que tiver, coloca corta uma luva e põe só ali, tá certo? Para você não ter problema de manchar lençol, esse tipo de coisa, tá? Apesar que o óleo de melaleuca ele evapora, mas o óleo de amêndoa, como ele vai estar diluído ou não, então ele pode realmente deixar o seu lençol mais engordurado. Então por isso que a gente fala para tomar essa precaução. E deixa esse óleo, tá? De preferência a noite inteira ou, se conseguir, o dia inteiro, tá certo? Aí você vai vendo que ele vai melhorando devagar e você tem que esperar crescer toda essa unha, tá certo? Ainda mais uma vez, para aí você garantir que você não vai ter uma reincidência. Outra alternativa para micose de unha é o óleo de cravo. A mesma coisa, também aconselho que dê uma diluída. O óleo de cravo, ele mais, digamos assim, mais fraco, entre aspas, ou menos eficiente em relação ao óleo de melaleuca. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é, quando for o óleo de cravo, põe
Põe uma parte para 3 do óleo de cravo. Então, uma parte para óleo de amêndoas ou ou azeite de oliva mesmo, para 3 partes do óleo de cravo da Índia, tá certo? E aí vocês apliquem também. Lembrando que o óleo de cravo da Índia, ele tem um cheiro mais forte, ele cheira dentista, literalmente, né? Então, ele vai às vezes incomodar mais. O óleo de melaleuca, ele tem um cheiro mais para um desinfetante. Também não é assim mega cheiroso, mas pelo menos ele tem um cheiro mais para o desinfetante. Então essas duas são as alternativas melhores que a gente tem visto de eficácia contra esse tipo de micose, tá certo?